bem-vindos ao AgroBand, que começa mostrando que os produtores estão sofrendo com os efeitos do clima. O prejuízo nas lavouras de Caxias do Sul com as geadas e granizo das últimas semanas é estimado em 60 milhões de reais. Um quinto do PIB do setor agrícola, de 300 milhões de reais. E foram essas perdas que levaram o município a encaminhar um decreto de emergência. A uva foi uma das culturas mais afetadas pelo mau tempo. Primeiro foi uma chuvarada, depois um calorão fora de época. Daí vem um período de geada forte e, por último, um temporal de granizo. As plantações não aguentaram o tempo maluco dos últimos 3 meses no Rio Grande do Sul. Este parreiral deveria estar cheio de uvas, mas o agricultor Laurindo perdeu praticamente toda a safra. Prejuízo de 200 mil reais. Isso aqui é uma tristeza total, porque o ganho da gente é esse aqui, né? E significa um ano de dificuldade para o senhor, não? Mas Deus livre, total, né? Para amenizar os prejuízos, o ideal seria um pouco de sol e calor, o que ajudaria a recuperar as plantações. De longe, os pés de alface parecem bonitos, mas estão podres por excesso de umidade. Claudete perdeu metade da produção de hortaliças, que há 2 meses chegaram a ficar totalmente submersas. Quando tu acorda de manhã, tu sai para fora, que tu vê isso, cara, tu desanima, sabe? Porque ali são muitos meses da tua vida trabalhando, né? E daí tu chega assim, de repente tu vê que perdeu tudo num 2 dias, é terrível. Olhando a plantação da Claudete de perto, a gente percebe as marcas do granizo. Olha só o tamanho do buraco que a pedra de gelo deixou. Todas as folhas de couve foram perfuradas pelo granizo. É irreversível os danos, né? Tanto para essa safra como para a safra futura também vai haver prejuízo, né? Inclusive já tem alguns municípios ali que já estão encaminhando o pedido para decreto de estado de emergência, né, em função dessas perdas, né? Apesar dos prejuízos, Claudete está plantando de novo e Laurindo já enxerga brotos novos nascendo nas parreiras. Pelo menos a planta não está morta, né? Ela não é fácil de se entregar para. Ela é que nem o colono. Tendo em vista a ocorrência de El Ninho com alta probabilidade de chuvas acima da normal climática durante a primavera, o Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Rio Grande do Sul faz algumas recomendações aos produtores. Os arrozeiros devem ficar atentos para drenagem após a semeadura da lavoura. No feijão, no milho e na soja, devem escalonar a época de semeadura, respeitando o zoneamento agrícola. Nas hortaliças, evitar irrigação em excesso e não irrigar em dias nublados. Mas nós vamos saber mais com a agrometeorologista da FEPAGRO, Bernadette Radim. Bom dia, Bernadette. Bom dia. Bom, a gente fez aqui com a nossa reportagem e com essa abertura da entrevista só um retrato do que está acontecendo. Mas diante disso, o que pode ser feito agora? É possível pegar uma pá, por exemplo, o produtor ir lá e fazer um sulco na terra e tentar fazer escorrer a água? Olha, é difícil até responder essa questão, mas agora é muito difícil, dificilmente tem o que fazer neste momento. Os agricultores, os produtores têm que se preparar sempre com certa antecedência para quando ocorrem adversidades climáticas. Então, de uma maneira geral, os agricultores têm que trabalhar para melhor estruturar o solo, porque um dos nossos grandes problemas é a falta de infiltração de água no solo. Se houvesse uma infiltração adequada, não haveria uma porque no momento que a água cai sobre o solo e ela infiltra, menos água vai por escoamento superficial, por exemplo. Se o solo está mal estruturado, essa água que cai sobre o solo tende a ter escoamento superficial, provocando muitas vezes vossorocas e levando esse solo mais fértil para os rios e causa também assoreamento desses rios. E vai ter enchente lá na frente depois. E aí vai ter enchente, ou seja, não são só os agricultores prejudicados, mas toda a população, principalmente a mais vulnerável que está próximo das margens dos rios. E tem como fazer uma barreira, por exemplo, para conter essa erosão no momento de tanta chuva como agora? Na verdade, sim. Há anos atrás se usava terraceamento. E com a entrada do plantio direto, acabou se retirando essas barreiras físicas, esses terraços, são barreiras físicas, né? De montinhos de areia que a gente ia fazendo. Montinhos de terra em nível, né?
eles são é uma barreira física para diminuir a velocidade da água. Então, agora, por exemplo, a gente tenta mostrar para os agricultores como é importante, de novo, ter esses terraços e os cultivos que hoje também muito se planta morro abaixo, que se plante em nível também. Atravessado. Atravessado. Quando é na vertical, você deixa uma brecha, deixa a entrelinha liberada para o escoamento da água. E isso é muito ruim. Quando você cria uma barreira, quando você planta em nível, você está criando uma barreira física com as plantas para que a água tenha uma menor velocidade. Cria uma resistência. E aí ela acaba penetrando no solo. Também tem um problema, o ideal é plantar no inverno culturas para fazer cobertura de solo. Quando o solo ele fica descoberto, também ele fica mais vulnerável à erosão. Então, o ideal é plantar coberturas, criar palhadas nesse solo para que a chuva ela caia e ela infiltre e não degrade esse solo. Estamos diante de um ano de El Niño, que é um dos maiores até agora registrados pelo que se prevê. Mas o El Niño, ele é mais prejudicial à enchente, à chuva, à nossa produção, do que o Laninha, que traz seca? A gente está num período que se fala muito de uma forma negativa dessa chuva, né? Que está trazendo prejuízos e, de fato, traz prejuízos, principalmente para a fruticultura. Para as culturas de verão, todos os trabalhos apontam que quando há ocorrência de El Niño, o rendimento das culturas de verão, principalmente soja, milho, arroz, é maior. Então, de uma maneira geral, a gente pode ficar otimista para as culturas de verão, que possivelmente com esses prognósticos que estão sendo postos, né, de que vai ter chuva acima da normal na primavera, mas isso ocorre também no verão, possivelmente as culturas de verão vão ser beneficiadas. Tem essa parte inicial, que é o preparo do solo, que talvez pode ter alguns problemas para entrar com máquinas, ter problema com compactar o solo, ter que esperar o período adequado, a umidade adequada para não dar problema nesse solo, mas depois, para o futuro mais próximo, para o verão, por exemplo, a tendência é que essa chuva seja muito benéfica para a agricultura para o Rio Grande do Sul. Laninha, que traz seca, é muito mais severo, mais sério, traz mais perdas para a produção do que o El Niño com a chuva? Com certeza. As perdas na lavoura com estiagens no estado, elas são muito superiores aos problemas, às perdas na lavoura com inundação, por exemplo. É muito desproporcional, é 90%, por exemplo, de perdas com estiagens e 8, 10% com inundação. Então, é bastante desproporcional. O nosso grande problema no estado do Rio Grande do Sul é quando há ocorrência de estiagens, que ocorrem principalmente no verão, né? Então, a gente tem que agora dar uma relaxada, esperar passar todo esse temporal, começar a deixar a água descer, contabilizar o prejuízo, mas não dá para dizer que é um momento desesperador. Não, principalmente para as culturas de grãos, não. É até bem otimista, de certa forma, né? Porque todos os trabalhos que a gente tem, sempre há exceções, né? Na verdade, teve o El Niño, que foi um El Niño fraco em 2004, 2005, nós tivemos uma estiagem, mas de uma maneira geral, todos os resultados apontam que quando tem El Niño, a chuva fica no verão em média 20% acima da média climática, né, da normal climática, e isso é benéfico. Porque a chuva normal, de uma maneira geral, ela não atende às necessidades hídricas das culturas de verão. Então, quando chove acima, é muito bom para essas culturas, essas necessidades hídricas são atendidas, e isso é muito bom e resulta em maiores rendimentos para os agricultores. Muito obrigada. A Bernadette Radin, agrometeorologista da FEPAGRO, a gente fica na torcida, então, para que esse quadro mude e que lá na frente nós tenhamos novamente uma boa safra de grãos aqui no Rio Grande do Sul. Além dos prejuízos com o clima, os fruticultores também precisam estar atentos com as pragas, como as moscas das frutas. Em seguida, vamos falar mais sobre esses insetos, mas antes, vamos saborear uma reportagem que pode auxiliar quem está de dieta. Já é sabido que a uva faz muito bem à saúde, mas um estudo realizado em uma instituição de ensino gaúcha comprovou
que o suco da fruta também ajuda a emagrecer. Um mês tomando suco de uva integral no almoço e no jantar. Foi tempo suficiente para emagrecer e melhorar os exames de sangue. O que eu notei mesmo foi no exame de laboratório que eu diminuí o colesterol ruim. 39 pessoas participaram do estudo de uma universidade de Porto Alegre para testar os benefícios da bebida. 70% dos voluntários emagreceram em média 1,7 kg. A gente orientou que eles mantivessem os hábitos de vida deles normais. Então, quem não fazia exercício físico, que não era para fazer exercício físico. E que mantivessem a dieta. A Lourdes seguiu as recomendações e conseguiu perder 2 quilos. O principal para mim é a gordura abdominal, né, que diminuiu sensivelmente. Até pessoas assim, Lourdes está mais magra. Os grandes responsáveis pelas melhorias na saúde são os polifenóis, substâncias da uva que reduzem o acúmulo de gordura e aumentam a saciedade. A pessoa se sente saciada e também acaba por ingerir menos alimento, o que contribui então para essa perda de peso. Para os pesquisadores, o ideal é tomar suco de uva todos os dias, mas sem exageros. A quantidade recomendada é 400 ml por dia, o que dá mais ou menos 2 copos como este que eu acabei de servir. Se passar disso, daí pode até engordar, porque o suco de uva também tem muito carboidrato e açúcar. O vinho tem propriedades semelhantes, mas como tem álcool, a orientação é tomar uma quantidade menor. Outra vantagem do suco de uva é que ele pode ser consumido em qualquer idade. O importante é que ele seja integral. Nos refrescos ou sucos em pó, a uva perde muito de suas propriedades e ganha açúcar. Na dúvida, uma ideia é seguir a receita da Dona Maria. De dia é suco de uva, à noite é vinho com o marido, né? Suco de uva já é saboroso, imagina, ainda ajuda a emagrecer. E a uva de mesa é uma das frutas que mais sofrem com o ataque das moscas. Este é o nosso assunto para depois do intervalo.